Meu Redentor está vivo e eu o verei com os meus próprios olhos. Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Primeira coisa, eu quero manifestar a alegria de poder dar início ao ministério aqui na comunidade brasileira, bem como também sendo auxílio em todo o santuário, nas atividades pastorais, sacramentais, na paróquia também, na paróquia São José e São Lázaro, e formar a comunidade religiosa aqui, que é um dos elementos fortes do nosso carisma como Orionita. Então, quero manifestar essa alegria, não só para que vocês saibam, mas para que também rezem por mim e pelos outros padres, tá bem? Diante da liturgia de hoje, eu quero propor 3 pontos de reflexão para nós. Estamos celebrando a liturgia, a comemoração dos fiéis defuntos. Humanamente falando, ou do ponto de vista natural, como o é para os que não creem ou para quem não tem esperança, o dia de hoje, ele pode ser vivido como um dia de muita tristeza, ou até mesmo de ressentimentos, porque existem pessoas que ainda alimentam ressentimentos daqueles que morreram, daqueles que já partiram. Tristemente, ainda isso existe, isso acontece. Então hoje, para alguns é um dia de ressentimento, talvez até de amargura e tantos outros sentimentos dos quais eu não venho elencar. Eu só quero ilustrar. Existem vários modos de se viver o dia de hoje. Nós, cristãos, é importante que tenhamos sempre presente no coração que um dos nossos distintivos é a virtude da esperança. E não digo isso só porque estamos no ano jubilar. Não, isso deve nos acompanhar, esta verdade, melhor dizendo, deve nos acompanhar durante toda a nossa vida. Uma das virtudes que não podemos perder é como um dom que Deus nos deu, é um dom que Deus nos deu e precisa ser cuidado. A virtude é um dom, junto com a fé que nos foi dado e precisa, a esperança é um dom com uma fé que nos foi dada e nós precisamos cuidar, senão ela pode morrer. A fé, a esperança são como flores raras e que necessitam de um cuidado especial. Não se cuida de qualquer jeito. Se colocamos, fazendo uma metáfora da flor, se coloca muita água, pode encharcar. Se não coloca água nenhuma, vai morrer seca. Se coloca adubo em excesso, também acaba matando. Então, a fé, a esperança, são dons dados por Deus e que precisam ser cuidados na justa medida, alimentados todos os dias. Então nós, baseados nesse nosso distintivo da esperança, vivemos esse dia com os pés apoiados na esperança da ressurreição. Pois assim como Jesus ressuscitou, sabemos que aqueles que amamos, aqueles que já partiram, também ressurgirão. Esse é um dos pontos importantes. Então, vivemos esse dia pautados na esperança da ressurreição, porque eles já têm em posse os nossos entes queridos, amigos, familiares, conhecidos, independente do grau de relação, eles já se encontram em posse daquilo que para nós é ainda promessa. É importante lembrar também que esta solenidade, que esta comemoração de hoje, ela é próxima da solenidade de todos os santos. E por quê? Porque os santos são aqueles que já estão no céu. Já estão no céu, não há dúvidas. Agora, os fiéis defuntos são aqueles que descansam no purgatório. Então é importante que nós rezemos por eles. Tá? Logicamente, nós não rezamos mais pela conversão deles, mas para que seja diminuída a pena. Já estão salvos, quem está no purgatório já está salvo. Do purgatório não existe mais a possibilidade do inferno, só o céu, graças a Deus. Porém, são aqueles que precisam passar por este tempo de purificação. Purgatório, purgar, purificar. Eles necessitam passar por esse tempo de purificação. Então, é importante que nós rezemos para que seja diminuída a pena daqueles que nós amamos. Oferecer as intenções,
e assim por diante. E como eu dizia que é um dia de viver na esperança, eu quero propor, junto com as nossas orações, por nossos entes queridos falecidos, juntamente também com este sentimento de esperança, que nós também façamos o exercício de viver uma memória grata, tá? A respeito daqueles que já partiram. Memória grata significa, na prática, o seguinte: quero propor que as nossas orações, acredito que alguns começaram a rezar desde ontem, hoje, pode continuar amanhã, quem sabe a semana toda, e nas nossas orações, ao rezar por eles, nós acrescentemos o nosso sentimento de gratidão. Obrigado, Senhor. Coloque o nome da pessoa. Obrigado por fulano, obrigado por ciclana, obrigado pelo que eu aprendi, obrigado pelo quanto que esta pessoa fez de bem por mim. Hoje não é dia de ressentimento, nem mesmo a respeito dos aspectos negativos daqueles que já partiram. Não deveria ter sido nem em vida, não deveria. Mas nós sabemos que as relações, elas são complexas e às vezes acontecem coisas que magoam. E eu digo isso porque eu sei que tem gente, como eu disse, ainda continua alimentando ressentimento de quem já faleceu. Mas eu queria dizer o seguinte, para quem ainda vive isso: aqueles que já partiram, eles merecem as nossas orações, eles merecem o nosso perdão, eles merecem todo o nosso amor. Daí que a memória grata, o exercitar a memória grata, é uma maneira de curar o nosso coração. Porque até mesmo aquilo que nós consideramos que aquela determinada pessoa ou pessoas fez de ruim, nos ensinou e muito. Ah, mas como assim, padre? Praticou mal contra mim, sei lá, me julgou, me bateu, me agrediu. Cada um pense na experiência que viveu. Sim, mesmo no mal praticado, te ensinou a como não ser. São Luís Orione, quando ele foi entrar para o seminário a primeira vez, ele ainda estava com 11 anos de idade. E aí o frade, ele entrou primeiramente para os franciscanos, e o frade que o recebeu, São Luís, ele era de família muito pobre, então ele chega na porta do seminário com uma sacolinha, com as poucas roupas, e então o frade que o recebe, quando viu aquelas poucas roupas na sacola, disse para ele assim: esses aí que são os seus trapos, entra. E aí São Luís, ele deixa, nós sabemos porque ele deixa isso por escrito, ele disse que ele entrou, mas de imediato ele pensou: quando eu for padre, eu não quero ser assim. Percebem a dinâmica do aprendizado? É possível aprender, mesmo com quem praticou o mal. É possível aprender. E, repito, o exercício de memória grata nos ajuda a curar o nosso coração. Porque ambos necessitamos do perdão. Aquele que partiu e nós que aqui ficamos. E faço memória também de um professor, quando ainda estava na teologia, que disse uma coisa muito, muito interessante, da qual só fui entender anos depois. Ele disse assim: nós somos como que anões sobre os ombros de gigantes. Foi um outro contexto, não era de morte, mas eu trago esse pensamento aqui para dizer o seguinte: muitos dos que morreram foram fundamentais na nossa formação, na nossa educação, no cuidado para conosco. Alguma coisa aprendemos, como eu disse, alguma coisa. Então, merecem a nossa gratidão, merecem o perdão, merecem todo o esforço que nós fazemos para, no dia de hoje, lembrá-los e por eles rezar. Tá? Nada de ressentimento, nada de levantamento de mágoa, de passado, nada disso. Na perspectiva negativa não, mas na perspectiva da oração e da gratidão. Porque mesmo as más pessoas foram necessárias para a nossa formação e para o nosso crescimento humano, espiritual e cristão. Segundo ponto, o dia da comemoração dos fiéis defuntos é o dia em que, se formos sábios, se formos sábios, não só inteligentes, mas sábios, é o dia em que, ao pensar na morte, refletimos sobre a vida. Mas aí eu quero especificar e também propor como exercício, refletir sobre a nossa vida. Pensar naqueles que já partiram deve ser um exercício salutar de, além de gratidão e oração, pensar sobre a nossa vida. Por quê? Porque o tempo presente, de fato, é um presente.
que Deus nos deu. Eu, você, todos nós temos o hoje. É muito comum dizer assim que a única certeza que nós temos na vida é a morte, mas eu acrescentaria, uma outra certeza é que nós temos o hoje, o agora. O agora é um presente, é dádiva, é dom de Deus. Então, o agora Deus nos deu. Então, reflitamos. Primeiro, rezemos pelos que morreram. Depois, segundo exercício, reflitamos sobre a nossa vida. Estamos vivendo com sabedoria? Estamos cultivando para a nossa vida, porque a nossa vida também é como uma planta, né, que vai sendo regada e cuidada. E a água e o adubo, basicamente, são as escolhas que nós fazemos. As nossas escolhas, elas vão definindo a qualidade da nossa vida. E não sei se vocês sabiam também como será a nossa morte. As escolhas do tempo presente, do hoje, vão delineando. Pode ser que para um ou outro isso não vai fazer muito sentido, mas depois reflita um pouquinho. As escolhas do hoje vão definindo como será o nosso fim. Então, por isso que hoje é um dia privilegiado. Ah, mas padre, a gente tem que fazer isso todos os dias? Sim, se você faz todos os dias, você está de parabéns, melhor ainda. Mas eu quero provocar sobretudo hoje, e repito, ao pensar na morte, refletir sobre a vida. Foi feita uma experiência alguns anos atrás, se não me falha a memória, justamente aqui nos Estados Unidos, com pessoas em estado terminal. E entre os muitos sofrimentos que essas pessoas trazem, é justamente o arrependimento pelas más escolhas que fizeram. Só que não tinha mais como consertar. No leito de morte tudo fica mais difícil. Bem, tem coisa que sim, a gente pede perdão, uma ofensa causada e se resolve. Mas existem coisas que no leito de morte não terá mais como consertar. Por isso, eu disse, viver com sabedoria, sobretudo aquela que vem do alto. Não basta a sabedoria que nós adquirimos nos livros, nos estudos, reflexões, meditações, no esforço pessoal. Essa é importante, mas não é o suficiente. Até porque não viemos com manual de instrução. Não viemos. Então, é preciso ir construindo pouco a pouco. A vida é uma construção. E refletir sobre justamente essa realidade, como exercício, nos permite mudar a rota das coisas que nós percebemos que não estão boas nas nossas vidas e nas nossas escolhas. É como quando dirigimos com o aplicativo, né, de direção ligado. Quando a gente erra o caminho, o que o aplicativo faz? Ele muda a rota para te ajudar a reencontrar o caminho certo. O aplicativo faz isso. Vamos trazer isso para a vida. Refletir sobre a vida é como recalcular a rota. Se eu perceber que algo está errado, está mais fácil mudar agora do que deixar lá para o final. Fica mais fácil, porque estamos cheios de energia, de inteligência, de capacidade de reflexão, força ainda. Dependendo do que for, é melhor fazer assim, enquanto ainda estamos fortes, saudáveis. Recalcular a rota. Ter a humildade de fazer isso quantas vezes forem necessárias, para que ao entardecer da nossa existência nós tenhamos poucas coisas das quais a gente possa se sentir culpado ou mal por ter feito. Poucas. Quem dera nada. Terceiro e último ponto, hoje é o dia, ou todos os dias deveríamos fazer, refletir sobre a eternidade. Esta é a nossa verdade. A eternidade. Em que sentido específico eu digo refletir sobre a eternidade? Aí eu quero partir da primeira leitura de Jó. Jó, ele expressa lá no texto, que ele desejaria que a sua escrita fosse cravada em ferro e chumbo. São expressões fortes. E o que está por trás deste sentimento de Jó? É o desejo de eternidade. Ferro e chumbo são elementos muito duráveis, não são eternos aqui na Terra, mas são muito duráveis. Então, por trás dessa expressão é o sentimento de Jó de permanecer lembrado, não esquecido, na realidade ainda terrena. Mas isso é a expressão do nosso desejo de eternidade, porque somos eternos, não aqui, não aqui, não aqui. E é sempre saudável se recordar desta verdadeira nossa essência de eternidade, para que não vivamos como eternos adolescentes,
para que não vivamos de maneira irresponsável, mas que lembremos que as nossas escolhas, elas têm um peso e elas são importantes, elas são fundamentais. Caminhar com os pés no chão, mas o olhar direcionado ao alto, é a eternidade. Lá é a nossa meta última. De Deus nós viemos, para Ele nós voltaremos, porque o Pai, Ele não aquieta o coração enquanto todos os filhos não estiverem sentados à mesa. Esta é a imagem do banquete eterno. O Pai não estará feliz enquanto todos os filhos não estiverem sentados na mesa. Esta é a nossa verdade, esta é a nossa essência. É para lá que nós caminhamos. E às vezes fica difícil refletir sobre qualquer coisa que pensamos ou falamos sobre a eternidade, representa 0,0001, sei lá. É muito pouco. Nós temos dificuldade de compreender porque não sabemos como é do lado de lá. Mas a grande questão de fato não é saber como. O mais importante é caminhar, repito, com os pés no chão, mas a mente e o coração conscientes de que a nossa essência é eterna. Somos eternos. Aqui na terra somos peregrinos, passageiros. O nosso coração não deve se apegar aqui. Nosso coração, ele tem propostas muito maiores. E a síntese dessas propostas é justamente a eternidade. É aquilo que o Pai preparou para nós. Então, é saudável também refletir sobre isso. Somos seres eternos. Mas é importante não esquecer disso no tempo presente. Quando lembramos disso, as nossas escolhas serão de melhor qualidade. Os nossos passos serão dados com maior tranquilidade, com maior prudência, porque somos eternos. Então proponho que nesse dia, ao rezar pelos fiéis defuntos, e acredito que todos saibam que uma das práticas que a igreja propõe é visitar um cemitério. E aí um detalhe, pode ser que alguns já saibam, pode ser que alguém ainda não, então eu vou aproveitar para dizer. Antes que você pense assim, padre, mas eu estou aqui nos Estados Unidos, eu não tenho nenhum parente ainda sepultado, etc. Não, para a igreja, todos nós somos chamados a visitar um cemitério. Um cemitério não significa que tem que ser um cemitério onde nós tenhamos algum ente querido. Não, visitar o cemitério. Esse é um exercício que nos é proposto, exercício espiritual. Então escolha um cemitério para visitar. Normalmente a igreja propõe para esses dias, inclusive indulgência plenária, e aí nós temos 8 dias para fazer isso. Então, se não for possível hoje, faça isso, faça um outro dia. Visite o cemitério, faça as suas orações, entre elas acrescente a gratidão pelos entes queridos falecidos, gratidão por tudo o que eles representaram, mesmo o de negativo e ruim. Tire alguns minutos para refletir sobre a eternidade, pelo menos uns 3 a 5 minutinhos. Reflita sobre esta sua realidade, sobre esta minha, sobre esta nossa realidade. Somos seres eternos, por isso somos chamados a viver com sabedoria e com qualidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.